Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e vim aqui para corrigir a prova da banca RBO que foi aplicada em Jaguariúna, agora em março de 2021, certo? Bom, vamos lá, eu vou comentando questão por questão, vou falando do nível de dificuldade e vou também passando algumas dicas quando for pertinente, tá bom? Então, bora lá, a gente tem aí são 9 questões ao total, tá certo? Vamos iniciar aqui pela primeira, que diz o seguinte: a soma dos próximos dois números da sequência abaixo é... Bom, trabalhando um exercício que se fala de sequência, eu já mato que vai falar de raciocínio lógico matemático. Como que eu faço? Primeiro eu vou tentar sempre pela multiplicação, soma, divisão, enfim, dos números para ver se tem alguma sequência. Se não abranger isso daí, a gente vai tentando outras hipóteses. Mas sempre essa é a primeira hipótese que eu faço, porque é o jeito que cai na maioria dos exercícios. Aí eu vejo aqui do 9 para o 36, 36 por 117, 117 por 360. De cara eu já bato que uma soma não vai dar certo, né? Porque 9 para 36 é somar 27, né? E daí quando você soma 27 aqui, ó, você vai somar 27 aqui, não bate o 117. Opa, não deu certo a soma. Como o número está aumentando, não vou pensar nem em subtração nem em divisão, vamos tentar a multiplicação. Do 9 para o 36, ó, dá certinho, vezes 4. Já é um ponto positivo. Só que daí na hora que eu vou fazer 36 vezes 4, né, 30 vezes 4 já é 120, 6 vezes 4, 24, vai dar 144. Vixe, não bateu de novo. Então, tentei as hipóteses que eu falei para vocês, agora eu vou tentar mesclando as duas. Como eu vejo que do 36 para o 117 vai estar ali, né, como vezes 4 passou um pouquinho, vai estar entre vezes 3 e vezes 4. Então eu vou tentar primeiro ver se eu consigo fazer um vezes 3 e somar algum número, né? Então a minha ideia é multiplicar por 3 e somar algum número. Vamos começar pelo primeiro para ver se a gente mata isso. Se eu fizer 9 vezes 3 já dá 27. Para eu chegar no 36, ainda vai somar 9. E aí, tudo bem, deu 36. Agora vamos fazer a mesma coisa com 36. Vamos fazer 36 vezes 3 mais 9. 36 vezes 3, né, dá 108. Mais 9, 117. Ah lá, bateu. Vamos testar com 117 também. Se bateu 360, descobrimos que a sequência é multiplicar por 3 e somar 9. E aí, 3 vezes 117 vai dar 330 mais 21, né? Dá 351 mais 9, 360. Ah lá, conseguimos. Achamos a sequência. É multiplicar por 3 e somar 9. Então, vamos lá. Fazer então com os demais para a gente achar esses outros dois números. E daí 360 vezes 3, né? Vai dar 900, com mais 180 vai dar 1080, mais 9, 1089. Chegamos aqui então no 1089 e eu vou fazer a mesma coisa para descobrir o último número aí, já que ele pedia a adição desses dois últimos. E aí, 1089 vezes 3. Vamos fazer aqui no cantinho, tá? Para não errar a conta, não ter esse problema. 3 vezes 9 é 27, sobe 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26, né? E o 2, 3 vezes 0 dá 0, com 2 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. 3.267, não vamos esquecer de somar o 9, que vai dar 3.273. Então, 3.276. Coloca aí. Só que ele queria a soma desses dois últimos números. Então, vamos somar esses dois números aqui, ó. 3.276 mais 1.089, certo? E aí, 6 mais 9 dá 15, vai 1, 16, vai 1, 3 e 4. Portanto, 4.365. Alternativa, letra A, certo? Então, um exercício aí de sequência matemática, eu colocaria aí como um exercício de nível médio. Eu sei que existem sequências bem mais complicadas, como também existem sequências bem mais fáceis. Então, vamos nivelar aí um exercício aí de raciocínio lógico de sequência como nível médio, bem característico aí da banca
RBO. Agora vamos para o segundo exercício, né? O exercício que seria número 12 aí da nossa prova de PEB, que fala o seguinte: o carro de Juliano, que Juliano comprou por 63 mil há 2 anos, sofreu uma depreciação, ou seja, uma diminuição de 30%, isto é, seu valor caiu 30%. Dessa forma, o carro atualmente custa. Então, nesse exercício, a gente tem duas maneiras de se fazer, né? Na verdade, acho que até três, né? Você poderia pensar, se caiu 30%, então você vai fazer 70%, que é o que sobra, né? E aí multiplicaria 70% vezes 63 mil. Tem a regrinha de 3, faz 63 mil, está para 100%, e daí você pode achar 30% está para X. Achou o X, achou quanto que caiu e subtrai o valor. Ou ainda, pensar quanto que é os 30% de 63 mil. Essa que eu vou abordar, que eu acho que é mais fácil para vocês. Na verdade, os meus alunos preferem essa última forma, né? Lembrando que qualquer uma delas que você fez também vai estar certo. Então, 30%, lembra que por é dividido, sem D, o D significa multiplicação, 63 mil. E aí, nós temos, vamos aqui cancelar os dois zeros de baixo com dois zeros de cima, para ficar mais fácil, tá bom? E aí nós temos, esse zerinho vem para cá, né, do 30, esse zerinho do 63 vem para cá, e aí 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18. Então, esses 18.900 significa que foi o valor que se depreciou, tá bom? Mas ele pedia quanto que o carro custava, então vamos ter que fazer aí ainda os 63 mil, que era o que ele custava 2 anos atrás, menos o valor que ele depreciou, para a gente achar o valor atual. E aí nós temos 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 9 não dá, empresta, então fica 10 menos 9 dá 1, e 2 menos 8 também não dá, empresta novamente, ficando 12 menos 8, que dá 4, e 5 menos 1, que dá 4. Portanto, ficou aí R$ 44.100. Alternativa correta, letra A. Quer uma dica disso? Pense em 10%. 10% é o quê? É tirar o último zero. Então, 10% era 6.300. Vamos fazer só 6.000 para ficar mais fácil? 63 mil menos 6 mil, que seria 10%, 57. Menos 6, 51. Menos 6, 41. Oh, desculpa, 45. Ah, então quer dizer que daria 41 mil se fosse 60 mil, mas é 63 mil. Então é um pouquinho acima dos... ali, um pouquinho abaixo, né? Porque eu vou ter que tirar um pouquinho mais, na verdade. Então, um pouquinho abaixo dos 45 mil. E um pouquinho abaixo dos 45 mil era o 44.100. Então, vocês veem que essa questão dava para a gente meio que resolver de cabeça, porque as alternativas estavam distantes. Quando as alternativas estão distantes, você pode fazer aí por aproximação, não tem problema. Então, essa questão, apesar de abranger 2 raciocínios, eu considero ela uma questão fácil, né? Uma situação, problema de simples interpretação, tá bom? Então, é uma questão que eu julgo aí de um nível fácil. Vamos para a nossa terceira questão aí da prova, que diz o seguinte: Nayara correu 10 quilômetros em 50 minutos. Dessa forma, mantendo o ritmo, percorrerá em 1h15. Então, esse problema, quando eu leio, eu já bato na hora, né? Quando ele coloca até esse ponto final, né? Fecha a minha oração aqui, eu já falo, vai ser uma regra de 3. Nossa, professor, como você sabe de assim, logo de cara, Nayara correu 10 km em 50 minutos? Ponto. Ou seja, ele já te deu duas informações com 2 itens diferentes, né? Com 2 unidades, uma em quilômetros, outra em minutos. Então, você já não vai poder somar, não vai poder subtrair e assim por diante. Então, a melhor forma, né, é ele te dar mais um item repetido, que era 1h15, né, que se repetia aqui o tempo, e questionava, né, a quantidade de quilômetros, tá bom? Então, regrinha de 3, deu uma situação, depois te fala em outra situação questionando um dos itens, regrinha de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, quilômetros e minutos. E aí temos 10 quilômetros em 50 minutos. Muito bem. Até aí, tranquilo. Perguntou quantos quilômetros.
que é o x, e quantos minutos? Notem que aqui que seria a dificuldade do exercício, né? Porque eu vou ter que colocar minuto embaixo de minuto. Se você colocar 1h15 vai dar certo? Até vai, mas depois para dividir hora por minuto, enfim, você poderia se enrolar. Então não coloque 1,15, porque primeiro que não é 1,15, né? Seria 1,25 horas. Passa tudo para minuto, tá bom? Passa para minuto. Então, 1 hora temos 60 minutos. 1 mais 15, 75. Então, coloco 75 minutos aqui. E aí sim, regrinha de 3, né? A gente tem que quanto mais quilômetros ele percorrer, mais minutos ele gastará. Então é uma regra de 3 diretamente proporcional. E com isso você pode multiplicar em cruz, tá bom? Ficando 50x igual 10 vezes 75. E aí 10 vezes 75, ó, vamos simplificar, eu gosto muito, que daí facilita a nossa conta. Ó, corta o 0 com 0. E 5 por 75 também dá para simplificar, né? Isso daqui fica 15. Portanto, temos aí que só sobrou o x desse lado e do outro 1 vezes 15, que dá 15 quilômetros. Então, está aí a alternativa a letra B. Quer uma dica importante? Você só tem daqui um número que é múltiplo de 3, que é 1h15. 10 não é, 50 não é, 1h15 é. Se você só tem um número múltiplo de 3, com certeza a tua resposta vai ter que ser múltiplo de 3. O 12 é? É. O 15? Sim, também. O 20 não e o 25 também não. Só aí você ficaria em dúvida entre dois itens. E aí você teria aqui que era o 4 vezes 3 e o 5 vezes 3. E aí você tem algum número que é múltiplo de 4 aqui? Não, nem o 10, nem o 50. Não é nada múltiplo de 4. Cancelava essa daqui. E o 5 teria? O 10, o 50 são tudo múltiplos de 5, 1h15 também. Então é bem capaz que seria o múltiplo de 5. Então isso, se você ficar na dúvida de algum exercício, pensar na multiplicidade dos números facilita muito, talvez, para um chute, tá bom? Essa questão, se não tivesse 1h15, eu classificaria fácil, né? Se já tivesse minutos, mas como a gente teve que fazer essa transformação, eu classifico ela aí como um nível médio, porque eu tenho certeza que alguns se perderiam nessa transformação, tá bom? Então, um nível médio aí para vocês dessa nossa terceira questão. Vamos para a quarta, que diz o seguinte. A prima de Jade emprestou para ela R$9.000 para que devolvesse o valor acrescido de juros simples ao final de 5 meses. Sabendo que os juros cobrados são de 6% ao mês, o montante que ela deverá devolver é de... Então, o montante significa o valor final, significa o valor que ela emprestou mais os juros. E aí você tem, né, duas formas de se... três, na verdade, né? A primeira que era já pela fórmula do montante. Você já bateria direto. Montante igual capital vezes, abre parênteses, ou mais I vezes T, fecha parênteses, né? Eu sei que muita gente não está acostumada com essa fórmula, por isso que eu não vou por ela, mas eu prefiro porque é mais rápido. A segunda é por regrinha de 3. Você pensar assim, 6% em um mês. Em 5 meses vão ter quantos por cento? 30%, né? 6 vezes 5, né? 6 em cada mês, 30%. E 30% de 9.000, 3 vezes 9, 2.700. Então, ou seja, ele vai aumentar 2.700 de juros, com os 9.000, 11.700. Você matava por regrinha de 3, tá bom? E a outra é usando a fórmula dos juros, que é que eu vou usar, que eu acho que seria a preferência da maioria, mas eu já mostrei para vocês que a gente teria outros dois raciocínios. Então, vamos lá. Eu vou usar primeiro aqui, que na verdade, se vocês forem ver, é o método mais longo, mas eu sei que é o método que vocês mais se adaptam aí, tá bom? Então, vou colocar aqui, juros igual. O capital é o valor investido, 9.000. Aqui a taxa, onde o pessoal se perde um pouquinho, porque está 6%. Então, é o 6%. Não pode esquecer de dividir por 100. Esqueceu de dividir por 100 ou não transformou em decimal, gente, você acaba se perdendo aí na questão, tá bom? Tome cuidado com isso. É o maior índice de erro, tá bom? Então, se você está fazendo a sua anotação, já coloca ali, faz um post-it, faz uma anotação para toda vez que for resolver exercício de juros simples, não esquecer de dividir por 100 a nossa taxa. E aqui o nosso tempo, né, que ele deixou bem claro, 5 meses.
E aí, só fazer a nossa álgebra aqui. Nós temos o seguinte, vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, para facilitar. 5 vezes 6 dá 30, vezes o 90, que a gente já tinha feito até de cabeça, R$ 2.700. Isso é de juros. Ele pedia o montante. Então, o montante vai ser o valor que você emprestou, né? No caso, a prima de Jade, mais os juros. E aí, 9.000 mais 2.700 fica 11.700. E com isso, alternativa letra D. Um exercício tranquilo, classifico ele como um exercício fácil, tá bom? A gente não teve que transformar de meses para ano, né? Ele deixou bem claro o que ele queria, né? A interpretação também não pesa tanto. Então, eu classifico aí como um exercício fácil. Se talvez ele desse 6% ao ano, eu já classificaria ele como um exercício médio, dependendo dos valores ainda, a gente poderia jogar como difícil, tá bom? Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso, tá? Agora vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte. Para pintar uma parede de 4 metros de comprimento por 3 metros de altura, Bruno utilizou uma lata de tinta de 5 litros. Sabendo que esta tinta rende 2 metros quadrados de parede por litro, então, o que aconteceu? Faltou 1,5 litro, sobrou 1 litro, faltou 1 litro de tinta, sobrou 1,5 litro de tinta, então vocês veem que vocês já têm que olhar na resposta para saber mais ou menos o que ele pede, né? E aí, como que eu vou fazer? Eu vou ver quantos litros que eu iria precisar. Porque se eu for precisar de 4, vai sobrar 1. Se eu precisar de 6, vai faltar 1, né? 6,5, 3,5, enfim. Então, eu vou ter que achar quantos litros que eu vou precisar. Então, o que eu vou ter que fazer? 2 metros quadrados por litro. Então, metro quadrado, litro, eu tenho 2 metros quadrados, corresponde a 1 litro. Só que quantos metros quadrados eu tenho de parede? Eu tenho 4 de comprimento por 3 de altura. Ou seja, ele está falando de uma parede retangular, tá? Entendam isso daqui como um retângulo perfeito, eu sei que vocês têm muita fé aí, é só uma representação, tá? Então, qual é a área dessa parede? A área é dada de um retângulo por base vezes altura. E aí, 4 vezes 3, né? A gente chega em 12 metros quadrados. E aí, coloco o 12 aqui, o x nos litros, e fazemos uma regrinha de 3. Lembrando que quanto mais litros de tinta, mais metros quadrados se pinta. Então, uma regrinha de 3 diretamente proporcional. Então, multiplica aqui em cruz, ficando 2x igual a 12 vezes 1. Só que 12 vezes 1 é 12. O 2 que está multiplicando passa dividindo e dão 6 litros. Bom, então eu vou precisar de 6 litros de tinta. A Bruna só comprou 5 litros. Ou seja, o que vai acontecer? Vai começar a sobrar, vai faltar 1 litro, tá certo? Ela precisa de 6, comprou 5, falta 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 menos 6, fica menos 1. Portanto, falta 1 litro. E aí, é só vir aqui nas alternativas, letra C, faltou 1 litro de tinta, certo? Então, esse exercício eu classifico ele como um exercício difícil, talvez esteja sido um índice aí maior de erros, porque a gente precisava entender o que ele pedia pelas alternativas, precisava entender que a parede era retangular para calcular a área, e aí ainda fazer a regra de 3, para daí fazer a diferença dos 5 litros. Então, ou seja, precisava de vários conceitos ali, né? Bastante interpretação também, então por isso eu classifico ele como um exercício de nível difícil, tá bom? Então temos aqui então, a nossa quinta questão, vamos para a sexta, que diz o seguinte. Celso tem disponível uma aplicação de R$ 15.000. Ele pretende aplicar esse dinheiro a uma taxa de 18% ao ano e no final gostaria de ter 8.100 de juros. Para isto, o capital de Celso que deverá ficar aplicado durante... Então, ele pergunta aqui o tempo. Então, ele já me deu o capital, já me deu os juros, já me deu a taxa, falta achar o tempo. E aí a forma mais fácil da gente fazer, eu acredito que seja pela fórmula. Tem como fazer por regra de 3? Tem, né? Você faria aí 8.100 estaria para x vezes 0,18 igual a 15.000 e tudo mais. Mas
ficaria muito complicado pela regra de 3. Essa daqui realmente é bem mais fácil pela fórmula. Querem ver só? Coloca aí, ó, JCIT, né, que é a fórmula dos juros no juros simples. Então, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. E aí, quanto que ele quer ter de juros? 8.100. Já está aqui bonitinho para a gente. O capital, 15.000. Está perfeito. A taxa, 18% ao ano. Então, não esqueça de pensar em porcentagem, ó, 18%. E um tempo T aí, tá certo? Vou cortar esses dois zeros aqui, ó, de baixo com dois zeros de cima, para facilitar a minha conta. E ainda, ó, vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui, certo? Então, vamos deixar dessa forma aqui. E aí, ficamos de um lado com 810 e do outro, né? Eu até vou, na verdade, gente, eu vou simplificar por 9 aqui, vou até exagerar um pouquinho, mas vou simplificar por 9, que eu acho que fica mais fácil. 18 por 9 dá 2, e 81, né, ou 810 por 9 dá 90. Bom, então, ficamos como? Com 90 de um lado, do outro, ó, ficou só 15 vezes 2, ó, como ficou bem mais fácil, 30t. E aí o 30 que está multiplicando passa dividindo, vamos ter 90 dividido por 30, e daí vai dar 3. Como eu estou falando de ao ano, vão ser 3 anos, ou seja, alternativa a letra B, certo? Se caso você não simplificou, mas fizer as continhas ali, multiplicar 15.000 por 18, dividir por 100, e depois o número que der, passar dividindo 8.100, você vai achar o 3 do mesmo jeito. Se você tem dificuldade, não tem problema, pode fazer continha por continha, você só vai demorar um pouquinho mais de tempo, e o tempo é precioso para a gente aí no concurso, tá bom? Então, esse exercício eu classifico como um nível médio, justamente por estar perguntando o tempo, tá? Então, ele sai um pouquinho da parte de perguntar juros, montante e tudo mais. Então, por sair um pouquinho, mudar um pouquinho a cor do capim, que nem a gente brinca, eu classifico ele como nível médio, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima questão, tá? Que diz o seguinte: Arístides tem 2 rolos de fita, um com 10 metros e outro com 15 metros. Quando eu leio isso, eu já penso em MMC ou MDC, principalmente MDC por se falar de metros. Por quê? Porque ele repetiu os números, duas coisas iguais, né? 10 metros de fita e 15 metros de fita. Repetiu os nossos itens. Então, ou seja, ele vai querer algo em comum entre eles, tá bom? Vamos ver se isso confirma com o meu pensamento. Precisa cortá-los, palavrinha-chave, cortar significa dividir, em pedaços de mesmo tamanho, ou seja, algo em comum, que seja menor que 125 centímetros e também não tenha desperdício. O maior tamanho possível, ou seja, algo máximo, e a quantidade de pedaços serão, respectivamente, e aqui está as alternativas. E aí você fala, cortar e dividir, professor. Mesmo tamanho é comum. Só que menor é mínimo e maior é máximo. E agora, professor, eu faço mínimo divisor comum ou máximo divisor comum? E a grande dica que eu dou para vocês é o seguinte: você vai dividir ou você já dividiu? Se você já dividiu, é MMC. Se você vai dividir, é MDC. Então faz essa anotação aí, essa dica eu acho que é bem importante, onde o pessoal tem muita dificuldade. Então, eu vou dividir, né, tanto a fita de 10 metros quanto a de 15 metros. E eu vou dividir em centímetros. Então, para eu não ter que colocar metros ali e depois ter que passar tudo para centímetro, eu já vou passar para centímetro. A melhor coisa que você faz no MMC e no MDC é já fazer essa transformação de unidades antes, tá bom? Então, coloca aí, ó. Nos 10 metros, vamos lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então, é só multiplicar por 100. Então, 10 metros, multiplica por 100, ó, coloca 2 zerinhos, fica 1.000 centímetros. E o de 15 metros, mesma coisa, vão dar 1.500 centímetros. Passa aqui a divisão e vamos lá. Vamos fazer toda a divisão aqui com calma. Vou dividir por 2, por 500. Professor, normalmente você dá a dica de já pegar o maior número e dividir. Por exemplo, no caso 100, daria para dividir os dois ao mesmo tempo. Perfeito, eu sei que dá.
Só que nesse caso ele falava aqui menor que 125, então eu vou ter que dar uma dica aí para vocês, o 100 daria certo aqui, mas não é sempre quando ele te dá essa informação extra. Por isso que eu vou fazer por todos os números primos, tá bom? Para ficar bem claro aí para vocês. Então, ó, divide por 2 novamente, 250 e aqui 375. Não dá mais para dividir por 2, né, os dois números ao mesmo tempo. O único número aqui que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é o 5, né, que vai dar 50 aqui no caso, e aqui vai dar, vamos lá, vai dar 7 e 5. Então aqui novamente a gente consegue dividir por 5, que dá 10 e 15, e aqui por 5, que dá 2 e 3. Aí a pessoa pega e fala, beleza, consegui, né? A gente vai ter pedaços de quantos centímetros? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes 5, 100, vezes 5, 500 centímetros. E você não tem 500 centímetros na resposta. Por que você não tem? Porque ele falava menor que 125. Então você vai ter que fazer todas as combinações necessárias para achar o maior número e que ao mesmo tempo seja menor que 125. Como que eu faço isso? Multiplicando, fazendo todas as combinações necessárias. A gente já viu que se multiplicar todos, passa. Se eu multiplicar os três números 5, 5 vezes 5 vezes 5, isso daria 125. 125 é menor que 125? Não, é igual. Então não dá para usar os três números 5, já é uma grande jogada nossa. Então vamos tentar utilizar dois números 5, já que eu não posso utilizar três números 5, e todos os números 2. 2 vezes 2, 4 vezes 5, dá 20 vezes 5 dá 100, e 100 é menor que 125. Então está aqui, ó, cada um vai ter 100 centímetros, ou seja, 1 metro, tá bom? E aí achamos aqui, já ficamos entre a alternativa C e a alternativa D, falta ver quantos pedaços. Se você ver aqui no final que dava 2 de um e 3 do outro e dava 5, toma cuidado, porque sua divisão não veio até o final, sua divisão veio só até esse número 5, concorda? Então, ou seja, o que sobrou? Sobrou 10 e 15, 10 pedaços de um, 15 pedaços do outro, totalizando 25 pedaços, ou seja, a alternativa letra C de casa. Mas ainda, ó, vamos tomar algumas precauções, né? Se você tivesse 100 centímetros, olha só, melhor, vamos falar de uma outra forma. Vamos pensar aí em todas as alternativas. Você ficou em dúvida nesse exercício, né? E falar, professor, eu vou chutar em D de Deus, C de Cristo, A de amor, B de bola, enfim, não interessa, mas pelo menos se for chutar, chuta de forma consciente, né? Então, analisa as alternativas. Se eu tivesse, por exemplo, 50 centímetros cada pedaço, com 5 pedaços, eu teria 50, 50, 50, 50, ao total eu teria 2,5 metros. É só multiplicar. Ao total eu tenho 2,5 metros de fita? Não, ao total eu tenho 25 metros. Então a alternativa A já não seria a minha resposta. Na B, se fosse 50 centímetros, mas com 25 pedaços. Vamos fazer aqui 25 vezes 50 para ver quantos metros daria? Lembra que 50 centímetros é meio metro. Isso daqui vai dar 12,5. Temos 12,5 metros de fita? Não, total temos 25. Também está fora. Na C, 100 pedaços, 100 centímetros com 25 pedaços, ou seja, 25 vezes 1 metro dá 25 metros. Você tem 25 metros? 10 com 15, 25. Opa, faz sentido. E na D, 100 centímetros, 5 pedaços. Então, 5 pedaços de 100 centímetros, você teria 5 metros. Você tem 5 metros? Não, tem 25. Então a D está fora. Então olhem que pelas alternativas daria para você fazer se caso você tivesse com dificuldade, tá bom? Então esse é um exercício que eu classifico como um nível difícil. A gente tem que ver que vai ter que transformar. Fica na dúvida, né, entre menor e maior ali, vai ter que fazer uma interpretação. A interpretação exige bastante. Após a interpretação, você vai ter que fazer todas as permutações ali para achar um número que seja menor que 125, mas o maior possível, né? Então, ou seja, dá um certo trabalhinho. Então eu classifico aí, apesar das alternativas estarem bem claras aí qual era a correta, mas ainda assim eu classifico como a resolução sendo difícil, tá bom? Então,
Tá aí o nosso probleminha, né? O exercício 7. Vamos para o nosso 8º problema aí da prova, que diz o seguinte: um produto custava R$ 342 e sofreu um aumento de 15%, passando a custar, e aí você tem a regrinha de 3 para fazer, você pode somar os 100%, fazer 115% de 342, ou ainda fazer os 15% de 342, que você acha o aumento, e daí você adiciona. Ou ainda pensar nos 10%. Ou seja, você tem 4 formas de fazer. Então, só de cara, né, eu já vou classificar como um exercício fácil para a gente, porque existem muitas maneiras. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 342 vezes 15%. O que eu estou fazendo? 15% de 342. Então, eu vou achar o quanto que aumentou. Então, vamos fazer aqui, ó, 342 vezes 15. Que vai dar 10 vai 1, 21 vai 2, 15 dá 17. Ponho mais, e ali 1 vezes 342 é o próprio 342. Somando eles vai dar 5.130. Só que aí está dividido por 100. Lembra que dividir por 100 é só andar 2 casinhas decimais. Ó, tem 2 zeros, anda 2, a vírgula vai vir aqui entre o 1 e o 3. Portanto, 51 e 30. Dessa forma, já sei o quanto que ele aumentou. É só pegar o que você tinha, mais o seu aumento. Lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, a gente tem aqui 51 e 30, R$ 342, que vai dar aqui os 30 centavos, o 3, o 9 e o 3. Portanto, 393,30. Né? Lembra que se você quer ser um pouquinho mais rápido, fazer por 10%, 10% andar uma casa, ó. 10% já é 34,20. Ó, só pulei uma casa com a vírgula. Como era 15%, ainda falta 5% para dar os 15, ou seja, metade de 34,20. Metade de 34,20 é 17,10. Somos 2. Dá 3,51. Tá aí, ó, 51,30. De uma forma bem rápida, simples, né? 15% um valor fácil aí da gente brincar com os 10%. Tá bom? Então, está aqui o exercício número 8, nível fácil. Vamos agora para o nosso último exercício, exercício 9, ver do que ele trabalha. Um quadrado e um retângulo possuem a mesma área. O quadrado tem lado igual a 18 e o retângulo tem comprimento de 20. A largura desse retângulo mede. Então, vamos lá, vamos fazer o desenho para ficar bem claro para a gente. Entendam que eu estou fazendo aí um quadrado perfeito, tudo reto. O quadrado tem todas as mesmas medidas, ele falou que media 18, vou colocar aqui 18 por 18. Enquanto nós tínhamos um retângulo, né, com comprimento 20 e largura que ele quer saber que é x. E aí, um exercício que ainda é muito parecido com a VUNESP, gosta de cobrar também dessa forma, né? Ele fala que possuem a mesma área, então você vai ter que equacionar isso daí. Vai ter que fazer a área do quadrado é igual à área do retângulo. E a área do quadrado é lado ao quadrado, ou base vezes altura, que é 18 vezes 18, ou 18 ao quadrado, dá tudo na mesma. E a área do retângulo, base vezes altura, no caso, 20x. E aí, 18 ao quadrado, 324, e o 20 que está multiplicando, passa dividindo, e isso a gente chega em quanto? Vamos lá. Se fosse 324 só dividido por 2, daria 162. Como tem um zerinho, tira uma casa, fica 16,2, certo? E aí, nós temos a nossa respostinha, alternativa D. Ficou em dúvida? Lembra de quando eu falo da multiplicidade por 3? O 18 é múltiplo de 3, o 20 não. A resposta tem que ser múltiplo de 3. Ou melhor, o 18 é múltiplo de 9, né? Então, eu vou pensar nos múltiplos de 9. Como que eu sei que ele é múltiplo de 9? Soma todos os algarismos e tem que dar múltiplo de 9. Por exemplo, 1 mais 2 dá 3. 3 é múltiplo de 9? Não. 1 mais 3, 4. Mais 2 dá 6. 6 é múltiplo de 9? Não. 1 mais 4 dá 5. É múltiplo de 9? Não. 1 mais 6, 7. Mais 2, 9. É múltiplo de 9? É. Então, matava já a alternativa D. Lembrando que essa regrinha da multiplicidade do 3 ou do 9, que é se eu somar todos os algarismos e ver se é dividido, só serve para eles, tá bom? Não tenta fazer isso com 5, com 2, com 4, com 7, enfim. Isso daí só serve para o 3 e para o 9.
tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, tá? Não esqueçam também de compartilhar com os colegas aí que vão prestar mais alguma prova aí da RBO e estão se preparando para matemática. E aí, né, só para não esquecer, eu esqueci de classificar, eu classifico aqui como um nível médio, né? Se a gente passar aí, a gente das 9 questões, teve, ó, uma fácil, uma média, uma difícil, já 2 médias, 2 difíceis, 2 fáceis. Mais uma média, uma fácil, uma média. Tivemos aí, num total de 4 questões de nível médio, tá certo? 2 de nível difícil e 3 de nível fácil, ou seja, 3, 4, 2, né? A gente tem aí uma prova realmente de nível médio, em que a maioria das questões foi cobradas porcentagem, né? Já com juros, né? Então, vocês podem se preparar aí para uma prova que possa vir, principalmente envolvendo juros, porcentagem. A gente teve 2 exercícios de regra de 3 e 2 de geometria, né? De regra de 3 tinha transformação de unidades, e um ali, o nosso primeiro de raciocínio lógico matemático. Então, quando o pessoal me perguntar aqui que eu vou estudar 1 ou 2 temas, professor, me dá essa dica, o que você acha que eu vou estudar? Então, você vai estudar porcentagem, incluindo juros, e regra de 3, você vê que você já consegue acertar aí pelo menos umas 5 questões da prova, certo? Então, gente, muito obrigado. Novamente, aí deixem seu like, não esqueça de curtir, compartilhar, e aguardo vocês aí até a próxima correção da prova, tá bom? Muito obrigado e até lá.